Bom, a produtividade é uma medida que tenta mostrar quão eficiente é o país. Na verdade, do ponto de vista econômico, nós usamos fatores de produção. Em geral, a gente usa dois fatores de produção bem conhecidos, na literatura de economia, que é o fator trabalho, quanto que as pessoas estão trabalhando, quanto que eles estão ofertando de horas trabalhadas, e também o fator capital, que é o investimento que vai gerar um estoque de capital acumulado naquela economia. E é interessante notar que o importante é que você pode ter muito fator de produção, capital e trabalho, mas na hora que você combina isso, o resultado que vem é muito pouco. Então a ideia desse resultado final, da combinação desses fatores de produção, quanto que você consegue crescer utilizando esses fatores, ele pode ser maior ou menor. Ele vai ser menor se realmente essa economia tiver pouca produtividade. Então, quando ele tem muita produtividade, é que você usa os fatores de uma maneira muito eficiente e o resultado final é mais PIB, mais renda e mais crescimento. Bom, com certeza o Brasil, o histórico, nós temos diversos estudos aqui no Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, que mostram realmente a baixa produtividade da economia brasileira. E não é só produtividade agregada, todos esses fatores, o uso do fator trabalho, o uso do fator capital. Só para dar uma ideia, de 1980 para cá, a média de crescimento da produtividade do trabalho foi no máximo 0,5%. É muito pouco quando a gente compara com outros países. E outros países que precisam, comparado, por exemplo, países de renda média, que precisam crescer mais até para atingir um patamar de crescimento mais próximo dos países desenvolvidos. Então, infelizmente, esse é o lado ruim da economia brasileira, porque a gente usa muito, de uma maneira muito ineficiente esses fatores de produção. E o pior ainda, quando a gente pensa nesse último período de crescimento antes da última recessão, a produtividade, a gente sabe que a produtividade foi negativa, que é um período recessivo, é normal, mas algo que tem que chamar muita atenção, que a produtividade do capital foi muito negativa. Ou seja, a gente investiu muito e investiu mal, num período que a gente tem limitação de recursos. Então, essa é uma questão importante. Isso até afetou o potencial de crescimento pós a recessão. Então, esse é um efeito que tem efeitos, digamos assim, mais permanentes. É difícil recuperar a produtividade desse capital. Então, esse é o lado ruim da economia brasileira. E quando a gente compara qualquer país, países da América Latina, aí o exemplo é o Chile, a produtividade do Brasil é muito baixa, e é períodos históricos, não é só um período. Quando o Brasil conseguiu crescer um pouco mais, que foi o primeiro período do governo Lula, lá no início dos anos 2000, até meados dos anos 2000, a gente até atingiu um crescimento de 4% ao ano, em média, naquele período. E por quê? Porque quase 2% desse crescimento, metade desse crescimento veio da produtividade. Então, saber usar bem esses fatores de produção é essencial para aumentar o crescimento do país. A gente tem visto a saída da recessão um crescimento muito baixo. E quando a gente olha, realmente é uma produtividade do capital ainda muito baixa, saindo do negativo, e da produtividade do trabalho, que começou a mostrar um resultado um pouquinho melhor e já, infelizmente, já está muito próximo de zero nas nossas medidas mais recentes. Então, o fato é isso, não adianta nada você colocar fator capital e trabalho se você não consegue torná-lo mais eficiente. E por quê? Então, a literatura mostra que há diversos desafios aí para você tornar mais eficiente. Uma questão importante, por exemplo, é o fator trabalho, a eficiência do fator trabalho. A educação, por exemplo, é algo que é extremamente importante. Então, a educação no Brasil ela é muito baixa comparado a outros países que têm maior produtividade do trabalho. Então, esse é um fator que explica bastante e torna o potencial de crescimento mais baixo ainda. Em geral, quando a gente olha a produtividade, é legal separar por setores, Em geral, a indústria é um setor que a gente fala de tradable, ele depende mais dessa importação de insumos estrangeiros, Então, países que produzem muito, exportam muito bens manufaturados, por exemplo, eles importam muito máquinas, equipamentos e insumos. E aí, por isso que é importante a abertura da economia, porque você pode trazer insumos mais eficientes, máquinas mais modernas. Então, países que são mais fechados do ponto de vista do comércio, em geral, têm uma produtividade da indústria menor quando a gente compara para o mesmo tipo de trabalhador. Então, a abertura foi muito importante no Brasil, A gente lembra lá do período do Collor, quando houve abertura, realmente para ter pelo menos algum
avanço nesse setor. Mas quando a gente olha, por exemplo, né, e além disso, né, o capital, né, isso é muito importante, usar bem esse capital, usar máquinas mais modernas. Então a gente tem que incentivar muito o uso de máquinas mais modernas, né? Então quando a gente coloca, por exemplo, tarifas para importação de máquinas ou insumos, a gente está prejudicando a própria indústria, que ela vai ter que usar equipamentos piores, de pior qualidade, e às vezes usar até mais trabalho, que na verdade a indústria precisa realmente de capital, ela precisa de investimento. Então acho que esse é um ponto importante. A questão do trabalho afeta a indústria também, né, o fator trabalho, mas a indústria ela pode compensar um pouco com o capital. O problema é o setor de serviços, né? E aí é um fator importante porque serviços ele depende muito de mão de obra. E quando a gente fala qualidade da educação, não é só anos de escolaridade, é capacidade realmente de ler rápido, fazer conta, de interagir, trabalhar em grupo, né, habilidades, né, socioeducativas, né, de trabalhar em conjunto, ter metas, né, eficiência. E a gente sabe, né, quando a gente estuda, que o Brasil até conseguiu aumentar os anos de educação. Ainda estamos em patamares baixos comparado a outros países. A gente tem ainda muito que crescer nesse aspecto. Mas acontece que também os jovens entram no mercado de trabalho com muito poucas habilidades, né, com dificuldades de realmente ter comprometimento com o trabalho, trabalhar em grupo, resolver problemas. Então são diversos desafios, né, que não basta apenas essa educação mais tradicional, você também precisa trabalhar, enfim, com métodos mais modernos, mais eficientes, e isso é importante também. Então isso é um desafio enorme, e o trabalhador, eu diria, é muito importante, né, essa projeto de trabalho é muito importante no setor de serviços. E como o setor de serviços é o que tem mais peso, não só nos outros países, mas no Brasil, por exemplo, né, 70% desse valor adicionado que agrega, né, crescimento para o país é o setor de serviços. Então, quando a gente tem pouca baixa produtividade, não adianta, o crescimento não vem. Então, é um desafio enorme porque não é fácil aumentar a produtividade de trabalho rapidamente, né? Você precisa aí melhorar muito, né, a educação pública, a educação privada, ter mais parceria pública e privada, né, nesse processo educacional. E está mudando muito lá fora, né, a tecnologia está mudando. Então, eu diria ainda que não basta, né, só essas reformas, né, microeconômicas do sentido de mais eficiência da economia, mas a educação é o grande desafio do Brasil. Não basta só colocar recursos, a gente já gasta bastante com educação no Brasil, mas a gente gasta mal, de uma maneira também ineficiente. Olha, eu diria as duas coisas, porque o que acontece no Brasil que a gente se aposenta cedo, né? A idade média de aposentadoria no Brasil é muito cedo, então a pessoa deixa de trabalhar muito cedo quando ela tem ainda muita capacidade e a gente acumula, né, habilidades, conhecimento ao longo do tempo. Então esse trabalhador, ele poderia, né, voltar para o mercado de trabalho, né, e ficar mais tempo, digamos assim, e antes de se aposentar. Então, a demografia também, ela também a gente tem que usar ao nosso favor, porque quando você tem menos gente, né, você tem menos fator de produção, trabalho. Ou você pode importar esse fator de produção, ou, de alguma forma, você fazer que esse fator seja utilizado de uma maneira um pouco mais prolongada, ou seja, aumentando o período, né, de idade de aposentadoria. Isso tem ocorrido, né, no Brasil a gente tem espaço para isso, fazer essas pessoas ficarem mais tempo, né, podendo transmitir o conhecimento para os mais jovens, isso é uma coisa importante, né, e ao mesmo tempo também, sem dúvida, né, a gente tem que pensar na qualidade dessa educação. Então, a demografia ela pode ser favorável, mas se a gente não investir no jovem também, esse jovem vai envelhecer e também não vai agregar, né, o valor necessário para o maior crescimento. Então, acho que tem um ponto importante que é aproveitar esse fator de mão de obra mais tempo, mas ele tem que ficar retido no mercado de trabalho. Mas num período recessivo é difícil a gente falar sobre isso, né? Então a economia tem que funcionar para poder extrair mais esse recurso aí do fator trabalho no Brasil. Olha, na primeira questão muito importante, quando a gente fala setor formal versus informal, isso é muito claro na literatura. A produtividade do setor informal é menor do que a produtividade do setor formal, né? E a gente sabe isso, um exemplo muito clássico, a gente tem, por exemplo, o México. O México é um país que conseguiu se abrir bastante para a economia, ter uma indústria até mais integrada com os Estados Unidos, mas não conseguiu tornar esse aumento de produtividade para o resto do país, e um dos
uma das explicações é que você manteve uma informalidade muito alta nos outros segmentos da economia. Então, a formalização é importante, então a literatura é bem clara. E quando você coloca um salário mínimo, isso é muito importante, num valor muito alto, além da produtividade de uma pessoa que tem uma produtividade, o que acontece, né? O empregador ele vai contratar, pagar um salário mínimo se realmente o retorno vem dessa produtividade desse trabalhador. Então, quando a gente coloca um sarrafo muito alto, que a gente fala um salário mínimo, você está jogando esse trabalhador de mais baixa produtividade para fora do mercado de trabalho. Então, só sobra para ele trabalho informal, né? E isso é muito complicado para qualquer país. A gente sabe que a gente gostaria, né, de ter salários mais adequados para a sociedade, mas não adianta forçar, né, a empresa a contratar e pagar um salário alto se ela não consegue, né, produzir, né, suficientemente para pagar esse trabalhador. Então, isso é muito importante. E o salário mínimo do Brasil, é importante a gente compara com o salário médio da economia, né, o salário mediano, né, salário mediano, o salário médio. E nessas duas medidas, o salário, né, mínimo do Brasil já atingiu patamares muito altos, mais próximos de 70%. E que é um patamar alto, tá? Então isso é importante, apesar de a gente reclamar que o salário mínimo no Brasil é baixo, mas comparado com o salário, né, agregado da economia, ele é relativamente alto. Então, essa política de reajuste do salário mínimo, independente da produtividade da economia, é muito ruim. A gente está dando um aumento real, constante, né, independente se esse salário está dando retorno ou não, sendo produtivo ou não, o trabalhador está conseguindo dar esse retorno. Então, o que acontece? Nos últimos anos, né, aconteceu um aumento brutal, em termos reais, do salário mínimo, como proporção do salário médio da economia, ele aumentou, né? Isso incentivou, sim, a gente poderia talvez ter um setor mais formal se nós tivéssemos um aumento tão forte do salário mínimo, e a produtividade não veio, né? Então o cenário ruim é isso, é mais informalidade, e como o setor formal é menos produtivo, o agregado da economia é sempre pior. Então a gente já viu o exemplo no México, né? Então a gente espera que a gente consiga nesse próximo governo aí atuar também nessa direção. Eu acho que o primeiro ponto, né, que a gente está num momento ainda de um baixo crescimento da economia, né, após uma longa recessão, estamos crescendo ainda muito pouco. Não é um desastre ainda, né, eu acho que isso é importante. Nosso crescimento esperado para o ano é em torno de 1,5% para esse ano. A economia está sobrevivendo ainda, apesar das turbulências, né, da piora do cenário internacional e as turbulências, né, realmente no cenário eleitoral, um cenário eleitoral complexo. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que tem uns desafios aí para o próximo governo, desafios fiscais relevantes, né? Enquanto a gente não resolver o problema de solvência fiscal, dificilmente a gente vai conviver com juros mais baixos no Brasil e mais crescimento. Mas não é só essa agenda, é uma agenda, né, fiscal importante, mas também temos uma agenda de produtividade. Já se iniciou nesse governo, né, uma preocupação muito grande, né, com a agenda de produtividade. Tivemos reforma trabalhista, que isso tem impacto sobre o mercado de trabalho, isso pode ajudar também ao aumento de produtividade, também preocupações no uso do dinheiro público, né, dos subsídios, né, ao setor privado, porque políticas equivocadas de incentivos também tornam o setor produtivo mais ineficiente. Então acho que tem questões relevantes, mas a gente tem ainda uma longa agenda, né, até porque a gente está crescendo muito pouco e a produtividade não está vindo ainda. Então é o grande desafio do próximo governo.